pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar a respeito desse banco aí, o Banco do Brasil. Galera, esse é o banco mais antigo do Brasil, tá? Ele foi criado por volta de 1800 e assim, por Dom João, e vem apresentando resultados aí na bolsa nos últimos tempos extraordinários. De tal forma que as ações dele chegou a custar esse valor que vocês estão vendo aí na tela, R$ 54,61, e está perto, bem próximo da máxima histórica do banco, tá? Ele está alcançando níveis aí de desempenho bem interessantes, e nada melhor do que nós falarmos a respeito desse banco aí que vocês estão vendo. Galera, o desempenho do banco foi tão bom que olha só como ele começou, Ele começou, as ações do banco começaram valendo R$ 33,00 e olha o quanto que valorizou nesse período de um ano, tá? Nesse período que nós estamos, cerca de 64,19%. É uma valorização muito interessante, então nós decidimos fazer um vídeo aqui para falar um pouco a respeito do banco. Antes de nós começarmos, já sabe, vai aparecer o disclaimer aí na tela para vocês. Lembrando que o vídeo que eu estou colocando aqui não é um vídeo de recomendação de compra, mas sim um vídeo onde eu faço análise de ações que podem compor a minha carteira de investimentos, tá certo? Minha carteira de investimentos é composta de ações pensando no investimento para uma carteira previdenciária, então penso sempre no longo prazo para ter retornos significativos, e essa ação de Banco do Brasil é uma das ações que podem compor a minha carteira aí breve. Lembrando, tá, pessoal, se você não faz parte aqui do canal e quer fazer parte aí junto conosco e quer ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, não se esqueça, se inscreva no canal, também deixe nos comentários aí o feedback de vocês do que vocês têm achado dos vídeos, o que você acha das ações de Banco do Brasil. É bem interessante quando vocês participam aqui comigo e me ajudam também com as suas inscrições, e eu vou dar motivos para vocês se inscreverem no canal logo, vou apresentar uma planilha aqui para vocês bem bacana, então fiquem com a gente aí até o final do vídeo e não perca nada. Tem uma análise muito bacana onde eu vou apresentar até o preço teto numa média histórica aí que eu peguei de alguns dados que o próprio banco emitiu e estão disponíveis na área do investidor, e eu vou mostrar para vocês como eu cheguei nisso, tá certo? Então vamos lá, que tem muita coisa para mostrar para vocês, mas não se esqueça, se inscreve e ajuda o canal, não custa nada, é bem rapidinho, eu acredito que você pode fazer isso com nós. Banco do Brasil, pessoal, se nós formos aqui no RI da empresa e viermos aqui, ó, nessa página aqui que vocês estão vendo, se nós viermos aqui, ó, serviços para investidores, quais foram as abas principais que eu busquei aqui para poder fazer uma análise bem bacana e mostrar para vocês dentro dessa planilha que eu já vou mostrar já para vocês. Galera, a primeira coisa que eu fiz aqui foi vir na central, tá? Central de resultados, abrir essa página aqui. Se você clicar em central de resultados, vai abrir essa página aqui. Aqui estão contidos todas as análises relacionadas aos trimestres, tá? Os respectivos trimestres que a empresa emitiu esses resultados, tá? Nós temos o ano empresarial aí, o ano da empresa é dividido em 4 trimestres, e a cada 3 meses a empresa emite um relatório desse aqui, como vocês podem ver. O quarto trimestre de 2023 ainda não fechou, então assim que estiver disponível ele vai aparecer aqui um arquivo em PDF, vai ter vários outros arquivos aqui que vocês podem baixar, fica disponível para qualquer um utilizar, tá certo? Que é investidor ou que queira investir na empresa. Então para 2024, quando você for fazer a sua análise lá, você consegue vir aqui e filtrar ano a ano, tá, pessoal? Tem todos os anos aqui disponíveis e você pode filtrar esses relatórios aqui e fazer uma análise prévia aí para você ter uma noção de como foi o desempenho no ano anterior e como tem sido no ano vigente. No caso, quando nós entrarmos em 2024, esse será o ano vigente, tá certo? Então, é só vocês pegarem essas análises. O que eu fiz? Vou abrir aqui só para vocês verem. Vou abrir o primeiro, o segundo e o terceiro, só para vocês verem o que eu fiz de dados, tá? Enquanto vai abrindo aqui, eu vou mostrar uma outra página para vocês. Aqui, ó, tem o histórico de cotações, e isso é muito bacana. E o gráfico interativo. Esse cara aqui, quando você abre esse aqui, eu vou abrir para vocês verem, tá? O gráfico interativo, você vai abrir, e o que eu busquei aqui dentro? Eu busquei essa seguinte informação aqui, ó. Histórico de remuneração aos acionistas, ou ao acionista. Vim aqui, cliquei, e vai abrir essa página aqui, ó, pra gente. Eu vou fechar essa que eu já tenho uma aberta aqui, tá? Essa página aqui mostra toda a remuneração que o banco proporcionou aos acionistas no decorrer do período, tá? Do período em que o banco veio desempenhando e veio ofertando aí dividendos para as pessoas, tá certo? Para os acionistas. Então eu vim filtrando cada dado desse aqui para nós colocarmos na nossa planilha desde 2019. Então daqui para cima, pessoal, foi tudo que eu peguei de dado, tá? Pra gente ter uma análise de histórico. Então só por conta disso, só por esse trabalho que deu, isso já vale aí o seu like no vídeo e também a sua inscrição
revisão no canal, porque, galera, dá um pouquinho de trabalho, tá? Eu tive que fazer o cálculo número por número aqui e buscar dados aí, dados reais que são emitidos pelo banco, para a gente ter algo mais palpável dentro da nossa análise. Então, peguei a partir de 2019 e vim buscando esses dados, filtrando, tá certo? E aí vocês vão ver o resultado disso daqui. Comecei em 2019, vim dado por dado, cálculo por cálculo, até a gente fechar a nossa conta, e aí nós vamos ter um dado mais palpável, mais real. Agora, nas análises que eu estava falando para vocês a respeito da central aqui, e eu abri cada um desses PDFs, o que que eu fiz? Quando eu venho aqui, ó, em demonstração de resultado resumido, e vocês estão vendo essa tabela aí junto comigo, vou diminuir um pouco a minha tela só para vocês conseguirem ver melhor. Eu venho nessa aba aqui, pessoal, o que que eu fiz? Margem financeira bruta é como se fosse, você imaginasse a receita do banco. Então a gente tem a margem financeira bruta e a margem financeira líquida. A bruta, a diferença da bruta para a líquida são isso aqui, ó, recuperação de crédito, risco de crédito, perdas por imparidade e descontos concedidos. Então, depois disso tudo aqui, de receita, por exemplo, que o banco teve, a gente vem para a margem financeira líquida. Disso tudo que teve aqui, o que realmente foi liquidado, que realmente entrou para a margem do banco. Por exemplo, às vezes uma empresa recebe 10 pedidos, mas fecha 8 compras. É exatamente isso aqui, tá? Então, a margem líquida, o que realmente o banco performou, está aqui. Ele recebeu isso tudo aqui de margem financeira bruta, mas o que realmente foi efetivo e liquidado foi esse valor aqui. E aí eu peguei esses dados e montei uma planilha. Que planilha foi essa? Comparando o ano de 2022 com o de 2023. Primeiro trimestre de um com o primeiro trimestre de outro, e busquei esses dados. Tanto o dado de margem financeira líquida quanto o dado de lucro líquido, porque o mais importante de uma instituição que você queira investir ou de qualquer negócio é você saber se ele tem performado para dar lucro, e se ele está convertendo, se ele está conseguindo absorver mais clientes e ele está conseguindo converter esses clientes ou essa receita que está entrando em lucro. Peguei um por um, tá, pessoal? Tanto a margem financeira líquida de 2022 e de 2023, no trimestre respectivo a cada um, quanto a margem de lucro líquido, que o lucro líquido é depois de toda a carga que foi ali tributária, todos os descontos que foram feitos, o que realmente foi líquido para o caixa do banco, tá? E fiz isso tanto para primeiro trimestre de 2023 e relacionando 2022, segundo trimestre eu fiz a mesma coisa, tá? E terceiro trimestre eu fiz a mesma coisa, tá, pessoal? Então, o bacana disso daqui é que o relatório de Banco do Brasil é bem interessante, porque ele dá uma visão bem clara. Então, não é nada tão complexo quanto a gente acha que pode ser. Não é simples, tá, pessoal? Você tem que ter uma noção do que você realmente está fazendo. Mas a clareza com que o banco emite o relatório ajuda bastante quando a gente vai fazer esse tipo de análise. E após fazer essa análise toda, eu trouxe esses resultados para cá. E aqui está a nossa planilha. E agora eu vou poder abrir um pouquinho aqui, só para ficar melhor a visibilidade de vocês. E aqui está a nossa planilha. O que que eu fiz? Que eu acabei de falar com vocês. Peguei a receita total do banco, que ele produziu tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre. Se vocês olharem aqui na horizontal, vocês vão conseguir enxergar, tá? Que a linha de receita é essa aqui, tá? E aí pego o segundo trimestre e o terceiro trimestre. E aí eu faço uma comparação, tá? E o lucro líquido total do primeiro trimestre, do segundo trimestre e por aí vai. Até o terceiro trimestre, porque o quarto ficaria aqui se ele realmente estivesse finalizado o ano com o quarto trimestre fechado, tá? E aí as empresas ainda vão emitir o quarto trimestre e o desempenho que foi realmente efetivo do quarto trimestre. E aí pode entrar nessa planilha aqui para a gente ter um cálculo ainda mais apurado quando a gente tiver esses resultados. Após fazer isso, galera, e pode ver que os resultados estão todos em milhões, tá? Só para vocês terem uma noção, a receita acumulada, eu fiz a soma de todos esses valores em relação a 2022 e todos esses valores em relação a 2023. E a gente teve uma receita acumulada em 2022 de 41.734.000, e essa foi aproximadamente a margem, tá? Que nós tivemos aqui. E eu tive aqui um lucro acumulado em 2022 de 22 milhões. Então, do que a empresa recebeu de receita acumulada, ela converteu em lucro mais do que a metade, 53,94%, tá vendo? Aproximadamente 54% do que ela teve, ela conseguiu converter em lucro, o banco conseguiu converter em lucro. Em relação a 2023, a gente teve um aumento de receita, e vocês podem ver, olha, os números dos trimestres de 2023 são todos superiores a 2022.
E a parte de lucro também, vocês conseguem visualizar isso. Então a gente teve um aumento de receita e teve um aumento de lucro. Entretanto, quando a gente está falando em conversão daquilo que ela teve daquilo que o banco teve de receita para aquilo que ele teve de lucro, a gente vai ter um aproveitamento aí de 53% aproximadamente. Então em 2022, essa performance ainda foi um pouquinho melhor, mas ainda assim o banco, cara, conseguiu converter praticamente 50% ali, mais da metade em lucro. Então é algo significativo. Isso mostra pra gente que ele conseguiu obter mais clientes, obter mais receitas, mais entradas e conseguiu converter um lucro bem bacana ali das entradas e subiu esse lucro, tá certo? Mas quando nós pensamos em performance, e aí a gente vai pegar receita sobre o lucro para ver margem de performance. A performance de 2022 foi um pouco melhor, bem próxima ali de 2023. Então o banco conseguiu manter um alto nível de desempenho. Receita acumulada, a gente teve um aumento aí de 13% quando comparado a 2022. Se eu pegar esse valor aqui e jogar em relação a esse, eu vou ter um aumento de 13,05%. E o lucro líquido acumulado teve um aumento aí de 10%. Se eu pegar esse valor em relação a esse, eu vou ter um aumento aí de 10,87%. Praticamente 11%. Galera, preço teto, o que eu fiz, tá? E aí, tem uma notícia bacana e eu vou jogar aqui para vocês verem, tá? E a gente vai pesquisar junto. Desdobramento das ações de Banco do Brasil, tá? E aí vocês vão ver algo interessante. Essa matéria aqui pode ser interessante pra gente e eu vou mostrar pra vocês. Vou só jogar a minha tela pra cima, tá? Pra vocês acompanharem. Olha só o que fala essa matéria aqui. Que perto da máxima histórica, a ação do Banco do Brasil será dividida por 2. E esse vai ser o desdobramento. A ação atualmente está custando aí na casa de R$ 54,61, como vocês podem ver aqui. E ao realizar o desdobramento, ele vai dividir o valor da ação dentro do período em que for selecionado. Pode ser que a ação esteja valendo R$ 56,00, como pode ser que a ação esteja valendo no período que for realizar efetivamente o desdobramento, esteja ali na casa dos 50 ou propriamente 54. E aí vai ser no período. Então é importante você ficar atento a essa análise. Dentro da planilha eu joguei esse valor de R$ 54,61 aí, só para nós termos uma noção do que realmente vai acontecer. Mas o desdobramento das ações de Banco do Brasil vai ser isso. Ele vai pegar uma ação que vale R$ 54,00 hoje, R$ 54,61, e vai dividir por 2, tá? Então vai ser isso que vai acontecer. E aí essa matéria aqui foi emitida, tá? Isso tá aqui, ó. Eu posso mostrar para vocês. Olha aqui, ó. No RI da empresa já mostra o desdobramento das ações, que foi feito aí a análise e o levantamento disso no dia 8/12, no dia 8 de dezembro. Então é bacana vocês saberem onde essas informações ficam contidas, tá? Vou descer o quadro aqui mais uma vez pra gente poder olhar aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz dentro da minha análise, tá? Dentro da análise que eu tô falando para vocês aqui, o que eu fiz, Luciano? Eu considerei os dividend yield dos anos de 5 anos e incluí ainda 2023 porque a gente já está no final e só falta o quarto trimestre. Dependendo do dividendo que emitir no quarto trimestre, em relação ao quarto trimestre, se for haver mais um anúncio de dividendo, esse valor pode sofrer uma alteração, mas é bem importante vocês entenderem isso, que não é fixo no mundo das ações, da renda variável, nada é permanente, tá, pessoal? Tem sempre uma mudançazinha. Então, eu me baseei dentro desses dividendos, tá? Fiz a análise, voltando um preço teto aí, com as ações pagando aí, chegando a uma taxa de 6%, tá? E cheguei a esses valores. Para 2019, quando pagou 2,40, a margem da ação ali estava em torno de preço teto ali, o preço-alvo, que a galera gosta muito, entre R$40. Quando pagou 1,51, chegou a 25,17. Quando pagou 20, aí que em 2021, quando pagou R$2,62 por ação, tá? No ano, tá, pessoal? Isso daqui é no ano, tá? E é por ação. Chegou a valer R$43. Em 2022, quando pagou 4,17, o preço teto da ação estava em 69,50. Mas você percebe que ela não chegou a esse valor. E em 2023, pagando aí 3,74, preço-alvo, o preço teto da ação, num cenário onde tudo ocorra bem, tá, pessoal? Um cenário perfeito. A ação chegaria a um preço teto aí de 62,33. Quando eu pego e tiro a média desse valor aqui, eu tenho um preço teto médio de 48,13, tá? E aí, o que eu fiz? Peguei no desdobramento das ações, como para cada uma ação que eu tenho, ela vai valer ali 2, vai ser metade, né? Então eu só dividi o preço atual por 2 e cheguei a um preço atual após o desdobramento aí, em relação a esse preço aqui, só para ficar claro para vocês, em relação ao preço atual, do momento em que eu tô gravando esse vídeo, de R$27,31.
E olha o preço médio aqui, o preço teto médio que eu tô, de 24,7, tá? Se ela chegar dentro dessa base, eu vou ter um preço muito bacana. Agora, dentro dessa análise, a gente consegue ter algumas informações bacanas. Num cenário mais positivo possível, eu vou ter aqui a ação valendo aqui em torno do cenário mais otimista aí, R$ 34,00 após o desdobramento. Num cenário muito pessimista, para eu entrar na ação, galera, quando ela chegar nessa cotação aqui em torno de 21,83, R$ 20 até 24 ali ou abaixo desse valor, já é um preço médio bacana aí para você ter uma entrada. Então, para eu ter uma entrada, eu considero algo em torno desse valor aqui, de R$ 20 ou até abaixo disso. Olha só, no período de 2020 ali, que a gente começou em relação à pandemia ali, a ação estava ali em torno de 12,58 se a gente considerar o desdobramento. Se nós formos considerar o preço atual da empresa, sem considerar o desdobramento, a gente está falando que a ação chegou a valer ali seus 25. Se nós formos no gráfico, só para ninguém se perder, a gente consegue ter essa noção aí, se ela chegou realmente a esse valor. 2019, olha só, 2020, olha 2020 como ela veio aqui embaixo, ó, 2020 chegou a bater 25,50 mínima. E olha quanto que a gente achou um valor bem próximo a isso, 25,17, tá vendo? Então, essa base de dados mostra um cálculo mais real daquilo que realmente a empresa performou. A empresa não chegou a esse valor de 69,50 por N fatores globais, fatores políticos, então isso afeta muito. Isso é importante vocês entenderem. Olha só o preço teto em 2021. Em 2021 estava 43,67. Se nós formos aqui e dar uma olhada, 2021, olha só, o maior pico aqui, ó, final de dezembro, início de 2021 estava 38,36. É um valor bem próximo. Quando a gente chega aqui, ó, olha só, 2021, 43. Se nós formos aqui, ó, vamos lá, 2021 veio subindo, olha só, em dezembro aqui estava em 30 e pouco, e no início ali em janeiro estava 36, mais ou menos, batendo 38, tá? E aí vocês podem ter uma análise bem bacana. Para mim, pessoal, para minha carteira faz sentido. O Banco do Brasil, cara, é o melhor banco, assim, quando a gente fala, é um dos melhores bancos. Não posso aqui generalizar e colocar ele como top, mas ele tá entre os top. E assim, hoje, atualmente, é o melhor banco, tá? Vocês vão ver outros bancos aí interessantes, mas a gente tem que analisar valor. Existe o melhor, mas o melhor num preço bacana vale muito. O melhor num preço muito caro, você vai pagar muito caro. Vai ter o melhor, mas vai pagar muito caro. E aí, às vezes, não vale muito a pena. É melhor esperar um momento certo para poder entrar na ação. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, se inscrevam, tá certo? Ajudem o canal. E foi isso que eu tenho de análise. É isso que eu tenho de análise para mostrar para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Valeu!